Bem-vindos! Como prometido, estamos aqui hoje fazendo uma live para falar sobre os direitos dos passageiros. O Dr. Lucas Carvalho falando com a gente, direto de onde? Da Bahia? Hoje eu estou na Bahia, isso. O escritório é sediado em Minas, mas falo com você da Bahia. Um prazer falar com você, Luciana. Boa noite. Igualmente, doutor Lucas, muito obrigada. Explicando aqui para o pessoal que nós nos conhecemos no ano passado, justamente quando eu fiquei sem a minha mala. Eu fiz uma viagem para o Reino Unido, fiquei sem a minha mala a viagem inteira, eu viajei pela TAP, e na volta, 10 dias depois que eu voltei, a mala foi restituída, então as minhas coisas estavam ali, mas e como é que fica todo o inconveniente, né? Todo o trabalho que eu tive, todo o tempo perdido atrás dessa Exatamente. mala, atrás das minhas coisas. Obviamente, isso merece e dá direito a uma reparação. E foi nesse sentido que o doutor Lucas, então, entrou no caso para me ajudar. Doutor Lucas, o senhor tem tido muito trabalho, parece a sensação que eu tenho, comentei aqui com as pessoas no início, o pessoal está chegando, a gente pode falar, então, de uma maneira geral, que esses casos parece que estão ficando mais frequentes. É muita gente voando, é pouco avião, pouca companhia aérea. Está sendo mais frequente ter problema com as companhias aéreas? Exatamente, Luciana. Hoje o transporte aéreo, de certo modo, ele está mais acessível, ele está mais popular. E, consequentemente, com maior número de voos, maior número de passageiros, também maior número de problemas. Malas extraviadas, igual você passou na pele, viu a dor de cabeça, o transtorno, a angústia que isso causa, atrasos de voo, cancelamento e situações até mais absurdas, como overbooking, que muitas vezes configura aí um exagero, uma ganância da companhia aérea em vender mais daquilo que pode oferecer. Mas, Bem lembrado. respondendo de forma objetiva, é isso mesmo. O volume de processos, o volume de demandas está cada vez maior e, aparentemente, as companhias aéreas nada têm feito para prestar um serviço melhor, em contrapartida, diminuir essa margem de reclamações, de insatisfação. Boa, interessante. Bem, o senhor falou do overbooking, algo que eu não tinha citado aqui ainda, mas sem dúvida alguma é um problema muito, muito comum. Eu vou pedir para o pessoal que está nos assistindo, que está chegando, mandar o aviãozinho para quem você sabe que viaja recorrentemente, está sempre pegando o avião nas férias, para quem já teve problema recentemente ou passado, e olha, futuro todo mundo pode ter. Perder a mala, nunca imaginei que aconteceria comigo, mas eu fui uma daquelas que ficaram ali na esteira, olhando, doutor Lucas, momentos tensos, você fala, cadê a minha mala? Cadê a minha mala? Até a hora que você constata que não chegou a mala. Eu vejo Doutor muita Lucas, gente brincando, Luciana, no sentido, eu não tenho mais medo de voo. Eu tenho medo de chegar no meu destino e a minha mala não aparecer. verdade. Faz mais sentido mesmo, né? Porque é muito mais comum, né? Sim, É é muito a mais pura comum. verdade. Doutor Lucas, em relação aos direitos dos passageiros, a legislação brasileira, ela é uma boa legislação? Ela protege, de fato, o passageiro contra esses inconvenientes aí mais comuns? Perfeito. A legislação, sim, a legislação ela é boa, a legislação ela é completa, ela prevê várias situações, obrigações, deveres e direitos, tanto dos passageiros como também da companhia aérea. Agora tem uma distância muito grande, Luciana, daquilo que a legislação prevê para aquilo que de fato é cumprido. E é aí que entra o direito do passageiro aéreo, aquilo que o passageiro tem que saber que ele tem condição de solicitar, de exigir, e a companhia em contrapartida prestar. São várias situações que nós vamos conversar, desde atraso, cancelamento, bagagem e questões acessórias. Sim, sim. Mais uma vez, pedindo para o pessoal que está assistindo mandar o aviãozinho aí, olha, compartilha aqui que a gente está nessa live, chama as pessoas que você sabe que viajam frequentemente, porque essas dicas, gente, são valiosas, né? Eu já tive, por exemplo, o caso também de o voo atrasar. Atrasou várias horas, porque, enfim, mudou a escala dos comissários de bordo, é uma confusão. Aí você tem direito a quê? Você tem direito a lanche, chega uma certa hora que você tem direito ao hotel. Agora, como disse o doutor Lucas, é importante a gente saber, porque na hora que você vai lá no balcão falar, bom, mas e aí os meus direitos? A companhia aérea, ó. E mesmo você falando dos direitos, doutor Lucas, isso também acontece. A companhia aérea
meio que se esquiva de cumprir o Sim, que diz a lei, né? sim, é verdade. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos a resolução da ANAC, especificamente a resolução 400, e ela estabelece uma série de direitos e obrigações das companhias aéreas. Na prática, muitas vezes isso não é cumprido, é o que você apontou. Direito à alimentação em caso de atraso de voo, nós vamos aprofundar, mas em caso de atraso, a partir de 2 horas, o passageiro tem direito a receber, seja um voucher, seja um jantar, seja um almoço, a depender do horário. Em atrasos mais longos, a partir de 4 horas, você não está, muitas vezes, no seu domicílio, está longe de casa. Não é justo, não é razoável você ter que dormir, aguardar por muito tempo no aeroporto para um voo que vai acontecer muitas vezes no dia seguinte. Então, você tem direito, isso é previsto na legislação, de ser acomodado em hotel. Se eventualmente você estiver na sua cidade, no seu domicílio, então você tem que receber o suporte de deslocamento para casa, para poder também retornar ao aeroporto no dia seguinte. Tudo isso é obrigação da companhia de aviação, há expressa previsão disso na legislação, mas na prática nem sempre é cumprido. Eu vejo muito acontecer do passageiro ali no balcão, teve um voo cancelado e ele cobra, ele sabe muitas vezes que tem um direito, que tem que receber um suporte. A companhia vai para o hotel então, paga você e depois manda a nota fiscal. Esquece. Na prática, ser reembolsado disso é uma via crucis. A companhia aérea vence pelo cansaço. Então, são fatores aí, o conjunto, né, de fatores que vão também, posteriormente, justificar aí os pedidos separatórios, indenizatórios, que a legislação assegura. Que é nesse ponto aí que a gente vai chegar já já. Bom, então é isso. Mandem, compartilhem o aviãozinho. Doutor Lucas, eu tirei agora os comentários só nesse momento. Gente, vocês vão poder participar com perguntas, com as suas dúvidas. Mas antes, a gente vai deixar o doutor Lucas aqui falar, então, basicamente, dessas questões. Atraso de voo. Eu acho que isso é talvez o mais recorrente, né, Sim, doutor? O atraso sem de voo. dúvida. Atrasou lá 1 hora, meia hora, 40 minutos, 2 horas, 5 horas. O senhor já adiantou aqui para a gente que a partir de 2 horas, então, no atraso de voo, quero saber se isso vale para nacional e internacional, porque às vezes é diferente, a gente tem que Perfeito. estar atento a isso também. Mas no Brasil, então, a partir de 2 horas, você já tem direito a que se o voo atrasou? Perfeito. Vamos iniciar, então, a partir de 1 hora de atraso. A legislação, ela contempla a partir daí. 1 hora de atraso, o passageiro que está com esse voo aí postergado, ele tem direito a acesso a meios de comunicação. Que tipo de acesso à comunicação? Ele precisa dar um telefonema, ele está sem aparelho telefone, está sem crédito, enfim, ele precisa de acessar a internet. Tudo isso tem que ser disponibilizado pela companhia aérea, tanto em voos nacionais como internacionais. Para voos domésticos, nós temos uma legislação local bem específica, que é o Código de Defesa do Consumidor e a resolução da ANAC, mas para voos internacionais existe uma legislação muito semelhante. Acredito que elas andam lado a lado, uma pode ter inspirado a outra, que é a Existe meio que Convenção uma de Montreal. convenção, né, internacional. Exatamente, é a Convenção de Montreal, é o nome do tratado internacional, que o Brasil é signatário. Então, na prática, a legislação vai ser muito semelhante. Os direitos do passageiro é basicamente o mesmo. Vai ter uma diferençazinha ou outra naquilo que diz respeito à bagagem, mas no que diz respeito a atraso, cancelamento de voo, overbooking, é exatamente nesses termos. 1 hora de atraso, o passageiro tem que receber suporte de comunicação, Ok, telefonema, internet, etc. ok. 2 horas de atraso, aí ele já tem direito à alimentação. E não é um snacks, Ah, mas uma batatinha geralmente é o frita. que é, né? Um E, sanduichinho ali de exatamente, queijo, tem uma diferença. presunto. Na prática, as companhias têm feito isso. A gente fala uma alimentação de fato condizente. Café da manhã, se for no período da manhã, um almoço, um jantar. Se for no período da tarde, um lanche adequado. Isso, de fato, é o que se entende por alimentação, segundo a legislação. A partir de 4 horas, ele já tem direito a ser acomodado em hotel. Sobretudo se estiver em cidade diferente do seu domicílio. Ele não tem ali que pernoitar no aeroporto, aguardar horas infinitamente nos bancos do aeroporto, que na prática também Sim. acontece. Se eventualmente esse passageiro está no aeroporto da sua cidade e preferir ir para casa do que ir para um hotel, talvez não faça sentido, a companhia tem que disponibilizar esse deslocamento. Um táxi, um Uber, etc., para que ele faça o trecho do aeroporto para casa e no dia seguinte também retornar para o aeroporto para o voo de acomodação. Tá.
Aqui um detalhe interessante, Luciana. A partir de 4 horas, isso não é previsto na legislação, mas é o entendimento da justiça, é o entendimento jurisprudencial. A partir de 4 horas, esse passageiro já tem direito a ser indenizado. Ainda que ele tenha recebido o suporte de comunicação, de alimentação, de hotel, porque se presume que o transtorno já aconteceu, que o mal-estar, que o dano pessoal, o dano emocional já aconteceu. Então, mesmo que a companhia tenha cumprido com o que a legislação prevê, isso não é um agrado, não é uma cortesia da companhia aérea, pelo contrário, é a lei, esse passageiro já tem direito a ser compensado. Que interessante, hein? Que interessante. Já tem direito, a partir daí, a uma ação judicial, uma reparação judicial. Eu estou vendo que o pessoal está chegando. Volto para vocês que estão chegando agora, os comentários eu vou colocar já já, só não estou colocando agora porque ficam na cara aí, no rosto, em cima do rosto aqui do Dr. Lucas Carvalho. Então, daqui a pouco eu vou reativar os comentários para vocês poderem comentar e fazer as suas perguntas, tirarem as suas dúvidas, tá? Que é super importante. Agora, doutor, por exemplo, nesse caso aí de um voo que atrasou mais de 4 horas, mas aí você está ali no aeroporto e eles falam, não, mas daqui, ou seja, mais 1 hora ou mais 2 horas, o voo vai sair. Então, você não deve se deslocar até o hotel e voltar, enfim. Às vezes não vai nem dar tempo para isso. O passageiro fica ali meio que entregue, né? Ele não tem como saber se de fato esse voo vai chegar dali 1 hora, 2 horas. É complicada essa questão, né? Aí começa o momento em que a gente tem que começar a registrar tudo, né, doutor? Porque eu acho Exatamente. que isso, gente, é uma dica muito importante. Eu fiz muito quando quando perderam a minha mala, né? Eu tirei foto de tudo. Por sorte, eu tinha até tirado foto eu arrumando a mala. Então, pela foto, eu vi tudo que estava dentro da mala, as roupas que eu tinha colocado dentro da mala. Isso foi muito importante também. Então, num caso como esse, olha, atrasou 4 horas. Você vai para onde? Você vai no balcão para perguntar? E aí? Eu já tenho direito a um hotel. Nós vamos ao hotel, que hora que esse voo vai chegar? Se chegar daqui a 1, 2 horas, o passageiro espera no aeroporto. É no balcão ali do embarque que a gente resolve isso? Em regra, sim. Geralmente pedem para que todos, na verdade, saiam do setor de embarque e retornem ao balcão de check-in, onde aí aquelas filas imensas são montadas, em regra, um, dois funcionários da companhia atendendo um avião inteiro. E é isso, é documentar. Eu vejo muito, É por mostrar a exemplo, fila, né, doutor? Com a fila da exatamente. fila. Já tirou Filmar, a foto da fila. fotografar, fotografe o cartão de embarque, tire print do cartão de embarque, se for aquele boarding pass digital com QR Code. É muito comum, às vezes, o voo alterado e o cartão de embarque simplesmente desaparece do aplicativo. E o passageiro, às vezes, não tirou print, não salvou. Então, ter essa prevenção antes da viagem é legal. Filmar a mala, fotografar a mala, igual você apontou, porque provar depois que aquilo estava na mala, qual era o valor, é uma prova que, na verdade, não tem como ser feita, né, Luciano? Então, o passageiro ele tem que ser para cá ver. Fotografar o painel do aeroporto, assumiu despesas com alimentação, não recebeu suporte, ficou ali abandonado, peça recibo, peça nota fiscal. Uma pergunta muito comum, mas eu fiz um lanche, embora aeroporto hoje nada é barato, mas eu fiz um lanche, não foi um valor muito elevado. Mas não é apenas pela questão do valor para ser reembolsado depois. Num processo judicial, eventualmente proposto, a gente demonstra que não houve suporte e que por isso você teve que despender tempo, despender recursos para se manter ali no aeroporto, para ter um mínimo de conforto, se é que a gente pode usar essa palavra. Entendi. Olha só que interessante. Então, mesmo que você gaste qualquer coisinha, aquilo também, aquela nota também pode servir como prova de que, o voo atrasou, não saiu no horário que está marcado ali no boarding pass, que o doutor já deu uma dica importante. Hoje em dia a gente usa muito digital, print, para que aquilo fique preservado, porque às vezes quando você muda de voo, dão um outro voo para você, aquele primeiro cartão de embarque pode sumir do seu aplicativo. Então, muito importante colocar esse print. E aí nós vamos então para esse balcão externo, algumas vezes, quando o voo atrasa muito. Na questão do overbooking, então, o dano já é explícito, né? Agora, isso fica caracterizado que você
ficou no local por causa de overbooking, você tem como exigir que a companhia aérea te dê um recibo, um certificado, um atestado de que, olha, teve overbooking e por isso você ficou? Perfeito, Luciana. Vamos lá. A legislação prevê que a companhia aérea, em caso de atraso, cancelamento, qualquer infortúnio que aconteça, ela tem que fornecer ao passageiro a declaração de contingência. É uma declaração onde ela esclarece o motivo do atraso do voo, do cancelamento, enfim, explica o que causou aquele transtorno. Presta atenção nesse nome, hein? Declaração Declaração de de contingência. contingência. Na prática, a companhia fornecer isso, aí é a dificuldade. Nem sempre ela fornece, cria uma objeção, falam que não tem um formulário ali disponível, ou fala que outro setor vai entregar e fica por isso mesmo, mas é previsto na legislação. Então, eu sempre recomendo, olha, fale que você conhece a resolução 400 da ANAC e que você quer uma declaração de contingência. Essa declaração, sem dúvida alguma, ela vai instruir o processo. Com relação ao overbooking especificamente, é muito raro a companhia admitir o overbooking. Hoje eu tenho visto muito como desculpa o overload. O que é o overload? Eu acredito que é uma desculpa criada pela companhia aérea para não admitir realmente o overbooking, e ela fala que o avião, melhor dizendo, está com excesso de peso e que por questões de segurança aquele passageiro não vai poder embarcar. Obviamente que isso é responsabilidade da companhia, o passageiro não pode ser penalizado por isso, mas na prática nós sabemos que muitas vezes esse overload não acontece. É um overbooking, a companhia não quer reconhecer. Mas aí você tem como dizer o contrário? Não, né? Vamos lá, a nossa legislação prevê que o ônus da prova tem que ser invertido. Então é a companhia que tem que fazer prova disso. O consumidor, o passageiro, ele é a parte vulnerável, ele é a parte hipossuficiente. Então exigir que esse passageiro faça prova é algo impossível. Ele não tem ingerência ali interna da companhia para ter esses acessos. E quando, na prática, isso tem que ser comprovado, a companhia não faz, não consegue. Certo. Certo. Então, ótimo. Então, se num caso como esse, então, você tem que procurar ter essa declaração de contingência, falar que é o seu direito ter essa declaração. Se não derem, você já vai gravar um vídeo falando: estou pedindo a declaração de contingência e a atendente me diz que por qualquer motivo ela não pode me dar, né? Você já tem ali a sua prova de que você tentou e isso foi negado a você. Perfeito. E num caso como esse, que vem essa desculpa do overload, né? Tá muito carregado, tá pesado. Ou a desculpa de mau tempo. Doutor Lucas, isso também é muito comum. O voo atrasou porque está em mau tempo lá no destino, no meio do caminho. Não, aqui está ótimo, aqui está o céu azul. Mas no destino teve algum problema e nós, por isso, atrasamos. Muitas vezes é mentira também. Exatamente, Luciana. É recorrente essa desculpa de problema meteorológico. Obviamente que se de fato acontece, e por vezes sim acontece, por questão de segurança, esse voo não vai acontecer e, consequentemente, a companhia também não pode ser punida por isso. Mas tem sido, de certo modo, contumaz as companhias colocarem a culpa em problemas meteorológicos que não aconteceram, que não existem. Acredito que numa tentativa de desestimular o passageiro posteriormente a entrar com processo ou reivindicar algum dano, algum prejuízo, porque hoje isso é positivo, a internet, os meios de comunicação têm dado mais informação. Então, muita gente ainda não sabe, mas o conhecimento sobre os direitos tem se ampliado. E a companhia aérea hoje tem usado muito disso. O problema meteorológico, e pegando o gancho. Por quê? Utilizar a desculpa do problema meteorológico. Essa é a única situação que a legislação entende que a companhia aérea não pode ser responsabilizada. Se for um problema de manutenção na aeronave, um problema técnico, a justiça entende que a companhia tem que fazer essa manutenção preventiva de forma antecipada. Se for excesso de carga horária dos tripulantes, é uma má gestão da companhia, que tem que administrar o banco de horas ou o volume de funcionários, de comissários. Alteração de malha aérea, determinado voo deixou de ser interessante, não está vendendo tanto bilhete, vamos mexer nesse voo. Isso é a companhia que controla, então ela responde por isso. O mau tempo não, o problema meteorológico não. É o que se chama de força maior. Então, nessa situação, se o atraso, ainda que superior a 4 horas,
é por de fato questão meteorológica, aí esse passageiro, a justiça entende, ele não tem como ser indenizado, a não ser que ele não receba suporte, não receba assistência. Porque pode estar caindo o mundo, ainda que seja problema meteorológico, aquelas assistências que eu mencionei no início da nossa live, o passageiro tem que receber em qualquer situação. A comida, a Comunicação, alimentação, a alimentação e partir de hotel. 2 horas, o acesso à comunicação, tudo que vale a partir de 1 hora, que é o acesso à comunicação, a partir de 2 horas, que é uma refeição. Eu não sei se a gente pode chamar de refeição, mas o senhor disse que sim, que tem que ser condizente. Se é de manhã, é um café da manhã, se é em torno do almoço, é um almoço, se é na hora do jantar, é um jantar. Sim. Não é um sanduichinho ou uma barrinha. Não. Se você receber um sanduichinho ou uma barrinha, foto. Foto que foi essa, né? Porque isso você sim vai poder, vai corroborar aí para que você consiga uma reparação, né? E Exatamente. entendi. Então, por mais que seja uma questão de tempo, isso não isenta a companhia aérea de cuidar do passageiro dela. Exatamente. Passou de 4 horas, ele precisa comer, ele precisa ir para um hotel, ele precisa descansar, né? Estando o passageiro no aeroporto, a gente pode dizer, informalmente, ele passa a ser de responsabilidade da companhia aérea, está sob os cuidados da companhia aérea. Então, ele tem que receber toda essa assistência, mesmo que seja o problema meteorológico. Ótimo. Doutor, passando agora para essa questão das malas, a não ser que o senhor tenha mais algo a falar sobre essa questão desses primeiros atendimentos, mas a questão da mala, existe a mala que se perde de vez, existe a mala que demora 1, 2 dias para voltar, é o mais comum no caso de extravio de mala, né? Foi para outro aeroporto, sei lá, é uma confusão, parece que é uma confusão, porque hoje, gente, quem viaja sabe, é tudo com QR, com barra, código de barra. Então, aquela tecnologia que parece que tornou tudo automatizado e fluido, tudo funciona, não funciona. Problemas acontecem. Então, como é que é essa questão da mala, do extravio de mala? O que a gente deve fazer quando percebe que a mala não chegou? E qual é o procedimento a partir daí, quando você chega, vai para o hotel e fica lá esperando para ver se sua mala vai chegar e quando ela vai chegar? Perfeito. Vamos lá, Luciana. A legislação, tanto nacional como internacional, ela resguarda o consumidor em caso de extravio de bagagem. Chegou no aeroporto, concluiu a viagem, desembarcou, chegou na esteira de malas, não encontrou sua bagagem. Primeira coisa a ser feita é buscar um preposto da companhia aérea, um balcão de atendimento, e formalizar o RIB, Registro de Irregularidade de Bagagem. Esse documento ele é fundamental. De regularidade de bagagem. E esse balcão, ele fica ali mesmo, no local onde... Ali mesmo, no setor de desembarque. Sempre Perfeito. tem um balcão da companhia aérea. Exatamente. É ali mesmo, no setor de desembarque, você vai procurar o balcão da companhia que te atendeu. Aliás, às vezes nem é a companhia, né? Às vezes é a administradora, porque eu descobri isso quando eu perdi minha mala, que cada aeroporto tem uma empresa que toma conta das malas, né? As companhias, elas terceirizam parte do trabalho delas. Sim. É isso, né? Sim. Então, Guarulhos tem uma equipe lá de uma empresa que é ela que administra todas as malas que estão passando pelas esteiras do aeroporto, indo pelos carrinhos do aeroporto. É uma empresa que administra isso. Então, essa empresa ou a companhia aérea vai ter um balcão lá onde as malas são despachadas. De fato, retornadas, isso. Né, De fato, os aeroportos hoje, as concessionárias terceirizadas que administram, cuidam de bagagem, etc. Mas eu posso dizer, sem medo de errar, que 99% dos casos, esse relatório ele é feito com a companhia. Tá. Você vai procurar ali o balcão da companhia aérea e solicitar esse RIB. Ele é um relatório, ele é o documento que a companhia te entrega, admitindo, confessando o extravio da mala. Naturalmente, que o funcionário da empresa vai fazer a averiguação, vai fazer uma vistoria e apurado que a mala ali não está, ele tem que lavrar esse documento, esse relatório, ele é indispensável e eu sempre digo, não saia do aeroporto sem esse documento. Eu já tive caso de clientes que eu atendi que, mas me orientaram a ir para o hotel e para casa, que iam me mandar o relatório no e-mail, que iam me mandar no WhatsApp, nunca receberam e não tem a prova, não tem um documento para comprovar que, de fato, aquela mala não chegou. Então, olha que importante, exige o documento. Olha que dicas importantes
que a gente está dividindo aqui com vocês, porque é isso, não basta só a coisa acontecer. Você tem que estar preparado, inclusive, para saber o que fazer a partir daí. Porque essa sua ação, são as precauções que você tomar nesse momento que vão garantir que você seja ressarcido depois. Se não tiver a prova, você está sem a mala, acabou. Se não tem o papel, acabou. Né? Então, de novo, eu peço para você que está acompanhando, sabe de pessoas que gostam de viajar, que viajam frequentemente, pega aí o aviãozinho, compartilha essa live, porque a gente ainda tem aqui meia hora e vocês vão poder participar com perguntas. A gente está falando agora, então, de extravio de mala, que é o pior pesadelo do mundo, é o extravio de mala. Então, a gente tem que fazer o RIB, o doutor já falou aqui, que é o relatório de... Irregularidade de bagagem. Ok, RIB, ok. Tá bom, então não pode sair do aeroporto sem isso. Tem que ir lá no balcão, Exatamente. foi a esteira, não chegou a mala, vai procurar o balcão da companhia aérea ou da empresa responsável pelas malas no aeroporto para fazer esse RIB. Internacionalmente é PIR, né? Isso, é o mesmo nome com a tradução para o inglês, mas o documento é o relatório que comprova que houve ali o extravio, vai ter um código de busca, de localização, vai estar vinculado ao localizador da sua reserva, ao seu nome. Isso, muitas vezes também nesse RIB é colocada a descrição da mala para auxiliar nas buscas, para auxiliar na localização, mas o fundamental é ter esse documento, ainda que seja no formato digital. Chegou para você digitalmente, ok, mas não saia do aeroporto sem ter esse documento na forma física ou na forma digital, porque ele é fundamental. Depois, sem esse documento, tudo fica mais difícil. Um parêntese aqui, o senhor falou interessante, descrição da mala, foto da mala. Isso é uma coisa que eu aprendi que eu tinha feito, tirar uma foto da sua mala. Porque aí essa descrição, é uma mala preta de poliuretano ou de tecido. Quantas Hoje as malas são muito iguais, no né? que isso vai ajudar, né? Você vai lembrar a marca, mas enfim, quantas daquela marca? Se você tem uma foto e identificação, isso é importante também, né, doutor? Exatamente. A etiqueta de identificação da mala, algo que você use na mala para personalizar aquela mala para ficar mais fácil. Sem dúvida, uma etiqueta com um telefone, com um e-mail, um WhatsApp, faz toda a diferença. Porque é muito comum também dessa etiqueta de despacho, que é colada ou que é presa no suporte, na alça da mala, ela se soltar, ela se perder. Aí a missão do pessoal que trabalha na localização dessa bagagem fica bem mais difícil, né? E conexões, voos para lá, para cá, de fato encontrar, imagino eu que é trabalhoso. Mas enfim, isso é problema da companhia aérea, ela tem que se virar, ela tem que encontrar. Feito o RIB, Luciana, naturalmente o passageiro, ou ele vai para casa, ou ele, se ele estiver em viagem, ele vai para o hotel, vai para onde for se hospedar, e ele vai ter que aguardar. Infelizmente, a viagem dele já começa amargurada. A legislação assegura algumas garantias para esse passageiro, só que a legislação ela é um pouco genérica. Ela fala que o passageiro ele tem direito aí a uma assistência material, podendo adquirir itens de primeira necessidade, itens emergenciais. Então fica a lacuna, né? O que se entende por itens de primeira necessidade, itens emergenciais? A gente presume um material de higiene, uma peça íntima, uma roupa para dia a dia. Então o passageiro pode sim fazer a aquisição desses itens, principalmente se ele não estiver no seu domicílio. É diferente se você chegou na sua cidade, na sua casa, muitas vezes não tem o porquê, sobretudo nos primeiros dias, de fazer essas compras. Mas se for em viagem de férias, faça as compras e peça recibo, peça nota fiscal, porque tudo isso posteriormente será objeto de reembolso, seja na via administrativa, direto com a companhia aérea, e se não conseguir, na via judicial. Pois é, doutor, e foi o que aconteceu comigo. Cheguei em Londres sem a minha mala. Esperei um dia, nada. Eu tinha levado uma mudinha de roupa, já aprendi também, né? Tem uma roupa íntima ali para uma troca, tem um outro sapato, às vezes, uma outra camiseta, alguma coisinha ali para quebrar o galho um dia, se por um acaso a mala extraviar um dia. Mas aí, um dia passa, nada. 2 dias, nada. Aí você fala, bom, agora eu vou ter que comprar mais uma camisa, porque eu tô sem. E aí você vai e compra a camisa. Aí você volta, 3º dia nada, 4º dia nada. E aí você fala, bom, agora eu vou precisar comprar uma calça. Eu não aguento mais usar a mesma calça.
Então, à medida em que o tempo vai passando, essa necessidade, essa primeira necessidade, começa a ficar ainda mais, então, Sim. difícil de determinar. E veja bem, Luciana, não se limita aí à privação do seu pertence. Olha a angústia, olha a aflição, a preocupação que esse passageiro, esse consumidor está assumindo, muitas vezes numa viagem que era para ser de descanso, de lazer, de conforto. Olha a perda de tempo útil Demais. para ir numa loja, uma loja de departamento, enfim, para comprar uma É o peça que de eu roupa. brinquei. Eu estava em Londres, depois fui para a Escócia, esperando. Aí tinha que ligar para a companhia aérea para dizer: olha, eu estou mudando agora, estou saindo de Londres, estou indo para a Escócia. Se achar minha mala, manda para a Escócia. Aí você sai da Escócia e vai para a Irlanda, liga para a companhia aérea. É um inferno, foram manhãs perdidas, entrando em contato, tentando encontrar a mala e saindo para comprar coisa que, né, não precisava. Calcinha eu compro aqui no Brasil, né, doutor? Exatamente. Passeios Sim, muitas vezes deixam de ser realizados, você tem uma programação, você tem tudo muito bem organizado e a companhia frustra isso. Então, eu estou dando destaque a isso porque aqui fica refletido o dano moral. Aquela expectativa que você tinha para uma viagem, para um passeio, que é totalmente arruinada pelo descompromisso, pela quebra contratual da companhia aérea e não entregar sua mala no destino contratado. Lembrando que hoje, praticamente em qualquer tarifa, se paga por bagagem, né? E não se paga barato. E você conclui a viagem, a mala muitas vezes lá não está. certo. Então, é importante ter o RIB, seguindo aí o raciocínio jurídico, ter o RIB, teve despesas extras, pedir nota, pedir recibo, tudo aquilo para posteriormente instruir um reembolso. E aí nós vamos entrar nos prazos de localização da bagagem. Aí eu disse no início da live, de fato vai ter uma diferença da legislação nacional para a internacional. Se for voo doméstico, voo no Brasil, o prazo para a localização dessa mala é de 7 dias. Se for voo internacional, o prazo ele é um pouco maior, ele é de 21 dias. Ultrapassado esses prazos, presume-se o extravio definitivo. Eu falo em presunção porque pode acontecer da mala ainda ser encontrada, muitas vezes acontece, mas para a legislação, para eventual processo, a gente já tem condição de reclamar um extravio definitivo. Tá, então, a partir do momento que eu tenho o RIB na mão dizendo que a minha mala foi extraviada, que eu já consegui essa declaração, eu posso comprar, se houver a necessidade, itens de primeira necessidade. Uma escova de dente, etc. Itens de primeira necessidade. Perfeito. E à medida em que o tempo vai passando, como eu disse, você acaba tendo que comprar outras coisas. Eu acho que duas coisas são importantes aí a gente salientar, doutor. Tem muita gente que se aproveita desse momento para falar: ah, agora eu vou comprar, né, uma bolsa não sei de quem, uma blusa não sei de que marca. Vai se dar mal, né, doutor? Isso não é a Acontece. primeira necessidade. A justiça entende assim, Não é né? razoável, Nem né? Você ali que no você primeiro. possa alegar: ah, mas eu uso isso. A justiça não espera disso, né? A justiça pauta muito naquilo que o homem médio, a razoabilidade, a proporcionalidade. Então, você comprar uma roupa de grife, um perfume, que é algo, né, voluptuário, não é de primeira necessidade, talvez seja para a pessoa, mas para o ordinário, para o comum, não é. Então, não pode ser bem por aí. Por quê? A justiça depois pode entender um oportunismo, uma litigância de má-fé. Então, de fato, tem que se ater àquilo O que senhor é já de teve primeira casos assim, né? necessidade. De gente que comprou Já, coisa de por mais de marca uma e vez, se eu deu faço a mal, né? ressalva, exatamente, eu faço a ressalva para o cliente, explico para ele que aquilo não pode ser bem visto pelo juiz. Se ele insiste, tudo bem, mas não é o comportamento que a justiça espera, né? Até porque nós temos o dano moral para isso, para ter a compensação do transtorno. Então, eu vou me vingar da companhia aérea, eu vou utilizar aí um ensejo aqui para. Não, você tem ferramentas legais para ser compensado pelo transtorno. Eu sempre brinco, nenhum processo, sobretudo quando é extravio definitivo, nenhum processo vai reparar efetivamente o prejuízo. Claro. Muitas Se vezes a a gente mala se comentou perdeu sobre para isso. sempre, tudo que você tinha ali, às vezes objetos até muito especiais e importantes Exatamente, para foi o seu você. caso, né, Luciana? Às vezes você tem ali um item de um familiar querido, um presente, alguma coisa, então não tem valor econômico. Agora, o senhor Então, me falou algo interessante, que quando você tem, por exemplo, uma bolsa de grife, um sapato de grife na mala, você pode registrar isso, deixar isso registrado antes
de embarcar, doutor. Perfeito, Porque isso exatamente. pode servir na justiça para garantir uma reparação daquele item. Porque, no fim das contas, o que a justiça repara e o que estipula a lei não é um valor Não é. enorme. Tá? Dependendo do que você tem na mala, não vai cobrir o seu sapato de grife, a sua bolsa, não vai. Mas você tem essa possibilidade de deixar antes registrado. Olha, eu tenho um tênis aqui que custou R$ 1.500, né? Exatamente. A legislação, ela prevê a declaração de conteúdo. Como é que funciona? Aí é recomendável, chega mais cedo no Um aeroporto, computador, apesar que computador nem pode levar na mala, né? o computador ele tem que ser junto a uma Mas algum mochila, né? Que eletrônico, você, outro, não sei, um sim, sim, drone, uma sei lá. bolsa de grife, um perfume, uma roupa mais cara, enfim. Chega com antecedência no aeroporto e no momento de despachar a bagagem, peça para fazer a declaração de conteúdo. Ela é prevista em lei. A companhia aérea não vai gostar, não vai, pode querer criar uma objeção, querer criar uma dificuldade, mas há previsão legal. E como é que funciona? É nada mais, nada menos do que um inventário. Vai abrir sua mala ali no balcão do guichê e vai fazer um checklist do que está na mala, qual que é a marca, qual que é a condição, e fica uma via para a companhia aérea e uma via para você. Se eventualmente a sua mala foi extraviada de forma definitiva, você tem ali um relatório conferido pela companhia aérea que atesta o que tinha na mala e é possível assim demonstrar o valor real do seu prejuízo financeiro para que haja ali o É. reembolso. Sobretudo, Luciano, em voos internacionais. Em voos internacionais, tem uma legislação, a Convenção de Montreal, ela limita o máximo que o passageiro pode receber em caso de extravio definitivo de São 3 bagagem. mil dólares, né? Se eu não me engano. É um Ah, mil direitos especiais isso. de saque. É uma legislação internacional, mas que convertendo para o real, hoje não chega nem a R$ 7.000. E é muito natural, sobretudo em viagens internacionais. Uma mala aí muitas vezes custa R$ 1.000, R$ 1.500. Então é comum você transportar itens que ultrapassam esse valor. E você não vai ter a reparação efetiva caso não tenha a declaração de conteúdo. Então é Declaração. válido sim ter essa declaração, sobretudo se tiverem itens de maior valor. Doutor, eu acho que a live do Instagram, a partir de 1 hora, ela cai, se eu não me engano. Então, nós temos 17 minutos. Eu quero que as pessoas façam perguntas, mandem as suas dúvidas. Mas antes, só para a gente entender como é que a justiça age nesses casos. Como é que a justiça de fato repara os transtornos, as perdas. No meu caso, por exemplo, nós conversamos sobre isso. Eu acho que ficou aquém. Era meu aniversário, eu fiquei sem a roupa que eu ia vestir no meu aniversário, eu fiquei 17 dias viajando sem a minha mala, né? Horas perdidas. Então, eu acho que no fim o que foi reparado, e foi, nós ganhamos dano moral, né? Graças ao seu trabalho, mas eu achei aquém. Só que aí o senhor falou, isso depende no final das contas, essa conta depende da interpretação do juiz, porque justamente não tem nada na lei, em lei nenhuma, que diga é X. Até porque esse X é muito Exatamente. relativo, depende, cada um passa por um tipo de problema diferente, transtorno diferente. De uma maneira geral, a justiça repara, vale a pena? Eu entendo que sim, Luciana. Eu digo que a justiça ela não é coerente. É aquilo que nós comentamos. Eu já vi situações de menor expressividade e ter indenizações em valores elevados, que superou a minha expectativa. E em casos bem mais graves, às vezes o juiz entender um valor mais módico. Por que que é incoerente? A legislação ela não tem uma tabela de valores, foi o que você disse. Em caso de relação de consumo, em regra, a gente entra com o processo no domicílio do consumidor. Então, você em São Paulo, o processo vai ser proposto no Foro Regional de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, interior, tendo uma comarca onde você tem domicílio. E você fica ali refém daquele juiz. Um juiz pode ter uma percepção de um dano, que aquilo é grave, que aquilo justifica uma reparação elevada, condizente com o prejuízo realmente experimentado. E outro juiz pode entender que é um transtorno menor, um mero de sabor, que vez ou outra a gente vê como Acontece. justificativa. É. Exatamente. Então, tem essa incoerência. A justiça no Brasil hoje, em demandas de consumo, indenizatórias, companhias aéreas, a gente tem sim esse risco. Mas no sentido de valer a pena, sim, o passageiro ele tem que buscar ali o seu direito, reivindicar uma reparação pelo dano que experimentou, não apenas para ser compensado, é sim o objetivo principal, mas ter um caráter punitivo, pedagógico para a empresa de aviação. Porque imagine, Luciana, se todo mundo deixar para lá,
o serviço que já é deficiente, que tem sido meia boca, imagina como vai ficar se não tiver processo. É Então, é verdade, tem toda a uma razão. forma de tentar desencorajar as companhias a tratarem o consumidor, o passageiro, de qualquer modo e investir em qualidade, Ter em mais cuidado, assistência, etc. né? Claro, ter mais responsabilidade Exatamente. e cuidado. Quem está aqui acompanhando a gente já está esperto agora, já sabe os seus direitos, e isso faz toda a diferença do mundo, inclusive no tratamento que você vai receber. Se você chega ali mostrando que você sabe os seus direitos, o tratamento já vai ser outro, né? Deixa Sem eu dúvida. colocar o pessoal aqui, doutor, pode ir falando enquanto isso, eu vou ver se eu consigo devolver aqui os comentários. Onde é que eu fiz isso? Meu Deus do céu, peraí. Que eu quero que as pessoas... aqui. Ativar comentários. Gente, quem quiser comentar, eu vou também fazer isso aqui, olha, acho que dá. Deixa eu ver. Não. Eu queria mudar de lugar com você. Não sei se dá para fazer isso, para eu ficar... Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se alguém mandou. Deixa eu pegar os óculos, que agora estamos precisando, doutor. Deixa eu ver aqui. Richellen está falando. O doutor Lucas é um ótimo profissional, ganhei um processo contra uma companhia aérea com a ajuda dele. Eu também. Foi um grande transtorno e felizmente eu tive essa reparação. Como o senhor disse, é uma questão até educativa para a empresa, né? O Sem senhor dúvida. Planeta, meu amigo, que adora viajar também, está perguntando qual o prazo para entrar com a ação. Isso é realmente importante. Quer dizer, eu tive uma viagem ali de 17 dias. Tudo bem, eu posso voltar, curtir a minha viagem, não preciso me preocupar com essa parte da justiça nesse primeiro momento, né? Muito bom, vamos lá. Voo doméstico, prazo de 5 anos. É o que está Opa! previsto no Código de Defesa do Consumidor. Após 5 anos, prescreve. Voo internacional tem uma briga na justiça, uma discussão. As companhias defendem que seria de 2 anos, elas obviamente querem reduzir esse prazo, enquanto nós, advogados, defendemos que é 5 anos, que o Código de Defesa do Consumidor também se aplica, mesmo sendo uma viagem internacional. Boa! Deixa eu ver aqui quem Agora, tem mais. Gente, para não quem vá quiser fazer postergar também. pergunta, Eu sempre digo isso, sabe, Luciana? O dano moral, muitas vezes, que é conhecido pelo juiz, ele tem que ser reclamado de forma contemporânea ao problema. Não faz muito sentido você entrar com uma reclamação 4 anos depois, 5 anos depois. Enfim, tem que ter esse feeling também. certo. Gente, quem quiser fazer pergunta, agora é a hora. Quem tiver dúvida, agora é a hora. O senhor sabe que a gente estava falando de mala e me ocorreu também um problema muito comum, doutor, que é... Vocês ficam vendo aí eu passar a tela ou não? Não, né? Acho que não. Doutor, um problema que o Zaqueu dando saudações. Oi, Zaqueu. Dano à mala. Isso é muito comum, né, doutor? A mala vir Sim. completamente danificada, com a rodinha quebrada, sem a alça, aberta. Nesses casos, qual é o direito do consumidor? O RIB, que nós tanto falamos, ele funciona não apenas para casos de extravio, mas também para casos de avaria. Então, concluída a viagem, viu que a mala está sem a rodinha, veio rachada, quebrada, faça o RIB, vai ser aberto um protocolo administrativo e você vai tratar com a companhia no propósito de conseguir aí uma compensação. Se você tiver uma nota fiscal, se for uma mala nova, você tem elementos para reivindicar uma mesma mala, compensação do valor. Se for uma mala mais antiga, às vezes é difícil, a companhia vai querer te dar um voucher, toma um voucher de R$ 100 para usar num próximo voo. Ela ainda te empurra a consumir novamente o serviço dela. Isso tem sido muito comum. Mas faça o RIB. O RIB, para qualquer situação de bagagem, não apenas extravio, o RIB ele vai te atender. Casos de avarias, etc. Pois é, doutor, por exemplo, nesse caso, né, estragou a bagagem, te oferecem ali R$ 100, que você sabe que é um valor muito aquém do que você Sim, gastaria para reparar aquele dano, ou mais ainda para comprar outra mala, mas também talvez o valor não justifique, o valor que você precisa não justifique entrar com uma ação, o exatamente. trabalho que é entrar com uma ação, porque não deixa de ser. Tem, obviamente, o seu custo, o custo do advogado, que tem todo o trabalho de ir para a justiça, expedir todos os documentos necessários, enfim, né? Tem que pôr na balança. Exatamente. Tem que ver o custo-benefício. Aí é papel do advogado ser transparente, explicar para o cliente essa questão.
Tem ferramentas administrativas hoje, o Reclame Aqui, o consumidor.gov e o próprio saque da companhia, que para problemas menores pode atender a necessidade. Agora, um transtorno maior, um atraso maior, uma mala extraviada, um overbooking, aí sim eu entendo que o processo judicial pode ser um bom caminho, porque na seara administrativa as separações não são muitas vezes satisfatórias. Certo. Ótimo, entendi. E cuidado com esses vouchers também de compensação, porque muitas vezes ele vem com aquelas letrinhas miudinhas. Você está ali no aeroporto, seu voo atrasou 4 horas, toma aqui um voucher para você utilizar em 3 meses, você vai ter R$ 200 de desconto. Aí lá embaixo tá, com o aceite desse voucher, você confere quitação para nada mais reclamar. E aí o passageiro muitas vezes perde uma diária no hotel de viagem, perde passeios, e aquele voucher de R$ 200, na verdade, não repara em nada. Então tem que ter essa cautela também. Isso aconteceu comigo, viu, doutor? Em Londres, esperando a mala, a TAP, que foi a companhia aérea que perdeu a minha mala, ela... Pessoal, vai mandando pergunta. Faltam 7, 8 minutinhos para a live acabar. Se tiver alguma dúvida, eu acho que a gente já esclareceu muita coisa, na verdade. Acho que é por isso que o pessoal está sem dúvida. Mas a TAP me mandava um documento, na verdade, eu não sei se era TAP ou a seguradora, porque isso é interessante a gente falar também, doutor, rapidinho. Quem faz seguro saúde, geralmente, seguro de viagem, geralmente tem ali também uma cláusula prevendo extravio de mala ou dano à mala. Existe isso, né? Só que aí, às vezes, você tem que optar entre uma coisa ou outra. Se você entrou com seguro, você não pode processar. A companhia aérea tem isso escrito lá. Você vai receber X, era a TAP mesmo. Ela oferecia lá um valor, não me lembro quanto era agora, e estava escrito. E você, com isso aqui, abre mão de qualquer reclamação na justiça. Tem que ter cautela. O seguro viagem ele é importante porque ele também abrange questão de saúde, uma emergência maior. Claro, mas tem o que que eu ter. sempre digo, vai fazer um seguro, se atente para fazer um seguro no que diz respeito à bagagem com cobertura suplementar. Eles vão tentar vender a cobertura complementar. O que é a complementar? É pagar a diferença daquilo que a companhia aérea tem que te pagar caso o prêmio do seguro não seja alcançado. Um exemplo para ficar fácil a compreensão. A pólice prevê ali R$ 5.000. Se a companhia te pagou 4, eles vão te pagar apenas 1.000 para complementar o valor. Já suplementar, que é o interessante, eles têm que te pagar aquele valor independentemente do que a companhia te pague ou não pague. Então, vai fazer um seguro, faça na qualidade, com a condição de suplementar, porque o passageiro ele fica muito mais resguardado. E ter um seguro não impede de acionar a companhia aérea. São obrigações distintas, são contratos distintos. A companhia aérea em virtude de uma responsabilidade civil, a seguradora em virtude de um contrato de apólice, um seguro. Então, uma coisa não impede a outra, embora, quando você aciona, é muito comum você receber falsas informações de que um depende do outro, ou um está vinculado ao outro. Então, tá claríssimo aqui agora, o advogado, o doutor Lucas Carvalho, nos orientando de que o seguro viagem, você pode acionar o seguro viagem, isso não interfere em nada a ação ou a sua comunicação, a reparação que a empresa aérea, que a companhia aérea deve para você. São coisas distintas. Você tem um contrato com a companhia aérea dela te levar sua mala na hora certinha, e o contrato com o seguro de que se acontecer alguma coisa, você tem a reparação. Eu, no meu caso, tinha 2 seguros, porque eu contratei, por comprar a passagem com cartão de crédito, eu tinha o seguro atrelado ao cartão de crédito, que me deram, ou por um valor pequeno, mas eu optei por fazer um outro seguro, porque os valores eu achei que eram mais importantes, caso eu tivesse algum problema. Aí sim, eu tive que escolher entre um ou outro, né, doutor? Isso sim, isso aí é pacificado. De fato, você não pode acionar 2 prêmios de seguro pelo mesmo motivo. Aí o ideal é analisar aquele que tem, né, um prêmio maior, uma cobertura maior, para receber a reparação daquele seguro.